Tem muito influenciador digital trader que não gosta de falar de suporte e resistência. Claro, não dá glamour. Eu vou falar de termos mais complexos, ao invés de falar de algo que é muito básico, como o abecedário. Você, para aprender a ler, você precisa aprender o abecedário. Tom Jobim, antes de ser um gênio da música, precisou estudar na escola abecedário para depois aprender a fazer música. Então, saber interpretar um gráfico, saber o que são suporte e resistência, faz toda a diferença na sua vida de trader. Junto com tudo que a gente está vendo aqui, você vai aprender a posicionar corretamente suporte e resistência. Vem comigo. Regiões de suporte e resistência são regiões onde houve uma rejeição de preço. Por exemplo, nós temos aqui uma mínima de preço que já foi testada aqui nessa região. Nós estamos no gráfico AUDCHF, dólar australiano com franco suíço, gráfico de 1 hora. Essa região aqui já foi testada, ora como suporte, ora como resistência. Essa região de preço ela foi testada. O preço desceu, chegou nesse valor e aqui nós tivemos muita compra. Então houve uma rejeição e o preço voltou a subir. Ele novamente desceu, veja essa vela vermelha tocou na região de suporte, houve nova rejeição, ou seja, teve bastante compra. Toda vez que o preço chega numa região de suporte e ele sofre uma rejeição, indica que é uma região de compra, os compradores venceram os vendedores e o preço voltou a subir. Por outro lado, uma região de resistência é uma região de venda. Repare que o preço subiu, bateu na região de resistência e retraiu. Temos essa vela vermelha. Isso quer dizer que os vendedores entraram em ação e tiveram mais força que os compradores. Depois, mais uma tentativa, depois mais uma tentativa. Na quarta tentativa, os compradores venceram os vendedores e o preço subiu. E essa dinâmica se repete o tempo todo. Lembrando que nós estamos num gráfico de H1, então cada vela representa 1 hora. Chegou uma nova região de resistência, os vendedores ganharam, o preço baixou. Os vendedores ganharam, o preço baixou. Os vendedores ganharam, o preço baixou 3 vezes. Na quarta, houve um rompimento, ou seja, os compradores ganharam dos vendedores e subiu. Mas logo em seguida, os vendedores entraram em ação e o preço desceu. Então isso também caracteriza que justamente onde o preço está agora é uma região que ora foi resistência, ora foi suporte. Nesse momento também está sendo suporte. E houve um rompimento. O que é um rompimento? Nós tínhamos, por exemplo, nesse momento uma tendência de queda. O preço bateu na região de suporte e retraiu. Compradores ganharam. Em determinado momento, os vendedores ganharam, o preço rompeu esse suporte e desceu até o próximo nível de suporte. Então, houve um rompimento. Ele subiu novamente, tá vendo? E nesse momento foi uma resistência. Não rompeu, desceu no suporte, não rompeu, subiu na resistência, não rompeu, tentou descer e houve um novo rompimento e o preço subiu de vez, formando um novo nível de resistência que já havia sido testado anteriormente. Aqui também é uma resistência que é uma região de venda. Esse movimento é feito através de fractais. A gente já viu isso. O preço se movimenta através de fractais. Nós tivemos um movimento de queda, alta, subiu, rompeu 2 níveis de resistência, desceu, houve um falso rompimento, subiu, desceu, subiu novamente,
desceu, subiu, e esse movimento se repete constantemente. Isso faz parte da natureza do mercado financeiro. Se nós descermos um tempo gráfico para 30 minutos, nós temos mais detalhes. Então, nós vemos que, por exemplo, o preço tocou pelo menos 3 vezes nessa região. Por que é uma região? Porque não é um ponto exato. Aqui é uma região de resistência que é muito próxima dessa. É uma região, nunca é um ponto exato. Então, nós consideramos que essa vela, quando chegou aqui, também chegou na região de resistência. Essa região pode ser um pouco maior, um pouco menor. Ela pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Além disso, aí a gente passa até outra região de resistência ou suporte. Veja que interessante, nós marcamos essas regiões e aí nós vamos para trás no tempo. Reparem que essas regiões elas tendem a se repetir num passado até distante. Reparem. Claro que há rompimentos e falsos rompimentos, mas há uma tendência de repetir essas regiões de suporte e resistência. Por 2 motivos. 1, comportamento humano. 2, movimentos fractais. Reparem, a gente pode ir para trás. Nós já estamos em setembro de 2023. Vamos lá, mais para trás. Agosto. Repare que o preço foi embora, a gente continua voltando no tempo e o preço tende a se repetir. Voltando para o momento atual, essa é a região. E claro, existem regiões, por exemplo, esse é um gráfico diário. Existem regiões extremas, por exemplo, aqui. Essa é uma região extrema. Reparem que lá atrás, em agosto de 2023, o preço tocou nessa região de suporte, houve ação dos compradores e ele subiu. Ele foi novamente tocar nessa região somente em outubro. Novamente o preço sofreu rejeição, compradores entraram em ação e ele subiu. Voltou em janeiro de 2024. Então reparem que essa região não é rompida há bastante tempo, mesmo num gráfico semanal. Então nós estamos numa região baixa de preço, pelo menos desde julho de 2021 o preço não chegava. Ele sofreu 3 tentativas de rompimento e voltou a subir. E nós temos uma região mais extrema que é aqui, onde o preço tocou várias vezes nos últimos meses e não rompeu. Nesse momento, essa região onde está o preço atual é uma região intermediária. Nós chamamos essa região de resistência extrema ou externa. E aqui embaixo é uma região de suporte extremo ou externo. A tendência é que ele respeite essa região. Mas depois de várias tentativas, veja, nós podemos ter aqui, 1, 2, 3, 4, 5, rompeu. Novamente, 1, 2, 3. Aqui podemos considerar 4, 5, 6, porque chegou muito próximo e não rompeu. Então, a tendência é que quando o preço, pelo tempo que passou, quando ele volte a testar novamente esse preço aqui, na faixa de 0,58623, haja uma nova rejeição. E aí haverá uma briga entre compradores e vendedores para tentar romper ou não.